todos e obrigado ao André para já, que está aqui a apadrinhar-me. Depois dizer-vos que este workshop é evidente que é um espaço íntimo meu, porque é por ternura que eu venho para este espaço organizado numa ponta por um orientando meu de história antiga e noutra ponta por uma orientando a minha de história contemporânea, co-orientada com o António. E num tipo de atividade que nos tem já reunido aqui várias vezes antes e que conseguimos ter todas os ingredientes de ternura para uma máxima cumplicidade convosco. Eu, quando fui contactado, acabei por não vos dar um título. O título vem hoje com um esquema que preparei para poderem acompanhar a minha conversa, no sentido que eu vou, digamos assim, pela importância das temáticas, vou ter que fazer um percurso razoavelmente leve por estes tópicos, dizendo deles o essencial, de qualquer maneira, para as pessoas de capacidade de leitura que tenho na minha frente. A própria esquematização das sugestões é já um itinerário suficientemente sugestivo de temáticas, aquelas que eventualmente eu possa sublinhar e aquelas que ficarão jamais ao vosso cuidado. Na temática que me deram, eu sublinhei para título Destino, Liberdade e Aporia. A predestinação é uma temática eventualmente também integrada neste espaço. Como eu estou a posicionar-me preferencialmente no ponto de partida de antiguidade, a questão de predestinação é menos intensa, é menos, pelo contrário, a palavra destino é mais pertinente e mais importante. Pronto, e eventualmente as consequências de uma e de outra serão diferentes. Chamei, portanto, destino e liberdade essa parte. A parte do destino é um conceito que, em princípio, por caminho, penso que se definirá melhor quanto ao conteúdo que eu queria colocar na palavra. A palavra liberdade é eternamente intuitiva, digamos, desde o tempo da antiguidade. Veremos que não é com provas, não é com teorias, digamos, é uma intuição incontornável do humano e, portanto, a palavra como conceito de liberdade funciona bem. A palavra aporia aqui, porque é que eu estou a colocar, é no sentido de que ao longo de toda a história, daqui a bocadinho já vos digo o que é que de toda a história esta coisa me diz, mas ao longo de toda a história estas questões nos têm levado a, digamos assim, a uns pontos irresolúveis, a uns pontos, digamos assim, sem grande solução racionalizável, e é isso que eu estou a tratar como aporia. Digamos assim, o conceito de aporia significa a gente, ao tratar destas questões, quando desenvolve a sistematização delas, encontra-se encurralado. Eu mais abaixo chamarei afunilamentos, e esses aparentemente resistem muito a receber uma resposta racional. É esse o conceito de aporia que eu estou a utilizar para este efeito. Pessoalmente, eu disse há bocadinho que a longa história disto é sensível para mim, isto toca-me também a corda sensível da minha experiência psicológica e espiritual, das coisas mais antigas que nunca mais se me perderam de vista. Me lembro do filme La Voie Láctea, do Luís Buñuel, onde justamente se lança uma discussão evidentemente posta em discurso levezinho, digamos assim, e gostoso à maneira do Buñuel, que é um discurso, enfim, na altura eu não me apercebia tanto da leveza e do gosto disso. Atualmente sou mais sensível. Já agora, outra coisa de tipo muito pessoal, que para perceber às minhas escolhas por aqui adiante e ao percurso, é que na experiência com estas questões, digamos, dei só aquele exemplo da discussão
razoavelmente mais moderna entre nós e que estava espelhada naquela espécie de caricatura, se quiserem, do Luís Buñuel. Mas esqueci-me que eu ia para dizer isto é a introdução, não está no esquema, só mesmo porque é que eu uso esquemas. Já sei. Uma das questões muito tocantes para mim desta temática é que eu muitas vezes me apercebia que elas levavam, diríamos assim, ao ponto muito rígido da angústia. E a minha epistemologia estruturalmente foge desse espaço. Vamos lá ver, não é? Constrói por outras vias. Sempre, para mim, é um instinto de sobrevivência. E este é um dos pontos íntimos também em que esta questão, digamos assim, me tocou sempre e que sempre me levou, diríamos assim, a tentar definir estratégias. A gente fazia o que podia, vamos ver. Muitas vezes a gente aguenta essa angústia durante tempo, que nunca mais acaba. Depois, de vez em quando, vou abrindo uma janelita e pronto, é esse horizonte. É essa perspectiva que me interessa. No meu ponto número 1, eu no primeiro pacote, se vocês quiserem, trouxe os 7 pacotes de coisas. O primeiro pacote, interrogações e respostas em acumulação de experiência histórica. É a imagem, a introdução de Paulo Fontes, digamos assim, a introdução do professor João Lourenço, esta introdução que eu próprio fiz agora, no fundo, dá-nos esse horizonte. É uma temática que nós encontramos espelhada ao longo da história num processo contínuo de acumulação de experiências com tonalidades muito variadas e também com pontos de incidência razoavelmente variados. As incidências mais recentes a mim sempre me chegaram como muito mais a bater, diríamos assim, em aporias do interior do humano, isto é, em choque mais direto com a questão da liberdade. As temáticas de tempos antigos eventualmente privilegiam aspectos, diríamos assim, de antropologia mais coletiva, de destino mais coletivo e não de destino tão diretamente personalizado e individualizado como o conceito de predestinação tem tendência para acarretar. Pronto. As questões são, evidentemente, sobretudo de tipo humano, são de intimidade humana, como é evidente, como eu digo naquela segunda linha, afetam de uma maneira muito intensa os humanos e em grande profundidade, não só emocional, como em grande profundidade teórica, digamos assim, isto é, afetam grandemente o desenvolvimento de sistemas de conjunto, de pensamento de conjunto que podem organizar. Na verdade, logo desde a antiguidade é muito interessante que a questão que se levanta é muito intensa do ponto de vista interpessoal. Eu chamei-lhe aí, desenvolveu uma literatura de discussão forense. O tema rir quer dizer discussão em tribunal. Significa citação em tribunal. Citar alguém para ir a tribunal é um hebraico, evidentemente, o hebraico é que era a língua de Adão e Eva. Enfim, anedota, para os que não sabem, não é? Portanto, o Uribe era a primeira vez que eu ouvi isto e achei muita piada e penso que ainda continuo a sentir que é pertinente e já estou também, de certa maneira, a fazer aqui a minha transmissão, diríamos assim, da secção de História que eu vivi. A primeira vez que eu ouvi isto foi da boca do professor Luís Alonso Schöcker, que foi nosso professor, digamos assim, da teoria literária sobre a Bíblia, se vocês quiserem, para todos os efeitos, era o que nos fazia a teoria da literatura em termos de ciência bíblica, e era evidentemente a propósito do caso de Jó. O caso de Jó mais abaixo voltaremos a isto por outros conceitos, mas o caso de Jó é evidentemente uma maneira de citar Deus a tribunal, porque é Jó que faz a citação forense para pedir justificações relativamente, justamente a aporias. Naquele caso, eu chamo-lhe a teodiceia, é evidente, a palavra teodiceia é uma maneira de extravasar, porque o caso de Jó não é exclusivamente bíblico. Em Jó a gente podia dizer que é uma aporia no interior da teologia da Bíblia, ou do conceito de comportamento humano, de ética que na Bíblia se praticava. Na verdade, o tema de Jó é um tema extravasante,
profundamente extravasante e explicitamente, do ponto de vista literário, coincidente com outros tópicos que se conhecem bem nas literaturas parecidas, por isso eu digo em teoria. O interessante daqui é justamente dizer que esta questão chegou a pontos ao longo da história de afunilamento tais, como eu digo aí no final desse primeiro tópico, que solicitaram, diríamos assim, o contributo daquela metáfora drástica de exigência da justiça ou de execução da justiça. Este afunilamento, já disse também por várias outras maneiras, para mim são sobretudo derivados da necessidade naturalíssima de nós sistematizarmos o A, o B, o C e o Z das nossas posições de consciência claras e de as articularmos umas com as outras, isto é, de fazermos um processo de sistematização das ideias. E é na sistematização das ideias que nos surgem estes choques, estes conflitos, e algumas das matérias que se desenvolvem neste espaço são desse teor. Diríamos, dentro do domínio dos pressupostos essenciais em termos do mundo antigo que eu mais represento e que eu chamo a imputabilidade das questões essenciais. As questões essenciais da existência do universo do humano, tudo aquilo que é, digamos assim, profundo e imprescindível, tudo aquilo que é incontornável, tudo aquilo que é absolutamente exigido que se mantenha, é normalmente objeto de um enquadramento lógico que eu designo como imputabilidade. Imputabilidade significa colocar nas mãos de alguém capaz de garantir a consistência, o desenvolvimento e os percursos das coisas, alguém que responda por isso. Se vocês quiserem, é o conceito que, enquanto palavra, veio de fora para o mundo oriental e para o mundo bíblico, o conceito de providência como sustentador, como entidade, ou como dinâmica, ou como contexto, ou como base de sustentação para a consistência de tudo, para a consistência do universo, dos seus percursos, do seu desenvolvimento, da sua, eu digo na linha logo mais abaixo, da ordem da lógica, da satisfação e da expectativa, digamos assim, a maneira como o estar na vida tem ingredientes suficientes para nos oferecer satisfação, para nos mostrar como satisfeitos de estarmos aqui e de vivermos o que vivemos e de sentirmos que as expectativas que temos nesse sentido são lógicas, são justas, porque são desejáveis, mas sobretudo que se consideram minimamente asseguradas e viáveis. Do ponto de vista do pensamento sistémico do homem do mundo oriental, eu chamo-lhe isto uma imagem de imputabilidade do essencial deste estado de coisas que lhe oferece garantias. Claro que vocês estão a ver nisto, diríamos assim, uma outra maneira de falar do pensamento religioso das sociedades do mundo bíblico ou das sociedades em torno à Bíblia. Quando eu estou a traduzir no conceito de imputabilidade, não é por pretenciosismo, é para personificar e para digamos assim, criar, para referir agentes que estão pressupostos naquele pensamento, agentes e entidades do ponto de vista oriental e do ponto de vista sobretudo bíblico, pessoas que são responsabilizadas, que são joga como pressuposto no seu livro, isto é, na sua citação forense, que há responsabilidade. Há uma responsabilidade lógica de Deus dentro daquele sistema que está a pressupor. Destino, função e vida, destino, função e sentido, que eu estou a dizer aqui é para vos apresentar o conceito positivo de destino. Porque eu sei que
O tema nasceu entre o André, a Cátia e a Rita, que são os autores desta ideia, e por conseguinte o conceito de destino aparece ao longo deste percurso com semânticas diferentes, ou melhor, com acentos semânticos diferenciados. Eventualmente podendo ter, diríamos assim, partes coincidentes, mas com acentos diferenciados. Queria sublinhar este meu primeiro antigo, o conceito antigo para nós no Oriente de destino. É um conceito positivo, porque ele é o conceito que equivale à função de eficácia que as coisas podem ter para nosso proveito, para nosso interesse, para nossa satisfação, e isso vai dar à ideia de sentido. Sem uma função com alguma pertinência, com algum resultado e com algum interesse, não há sentido que valha. Este é o conceito de destino, que significa que aquele tipo de mitologias sumérias, porque é onde a gente tem, sobretudo, digamos assim, um quadro muito visível, digamos que é o quadro que aparece na página 105 de Os Sumérios, de Samuel Noah Kramer, da edição da Bertrand, de 1962, página 105 seguintes, que é onde está, digamos, no capítulo sobre a literatura, aparece ali o Deus Enki a distribuir os destinos. Essa função de distribuir os destinos significa dar sentido ao mundo, dar riqueza à sociedade, dar alegria à vida, o que é dizer, destinar para que se faça ordeiramente e com o maior sucesso possível tudo aquilo que é absolutamente imprescindível para viver. O conceito de destino não pode, neste sentido, ter uma definição mais positiva, e devo dizer que me agrada muito começar por aí assim, porque me sabe sempre melhor o positivo do que o negativo. Acontece que este conceito de imputabilidade que eu estou a tratar, como diríamos assim, colocar os destinos do universo nas mãos de alguém, é um conceito que nós naturalissimamente defendemos ou sentimos, sobretudo, como externo ao mundo. Isto é, esta causa, esta entidade, este núcleo de responsabilização sobre o sucesso das coisas, sobre o sucesso do universo, diríamos assim, é uma categoria que se situa aparentemente no exterior. Por isso, corresponde àquilo que nós costumamos designar com a palavra heteronomia, isto é, a lei das coisas está do lado de fora delas. E, de certa maneira, isso parece-nos natural para os efeitos de garantia. Devo, apesar de tudo, esta é a versão mais evidente, este é o sentido mais evidente de todo o discurso. Penso que já naqueles tempos da antiguidade, eventualmente isso mantém-se muito fortemente visível ao longo da história. De alguma maneira, todos nós somos testemunhas de que, diríamos, em épocas mais próximas de nós, começamos a sentir bastantes sensibilidades a pensar, digamos, em formulações alternativas para este tipo de discurso, isto é, que as coisas terem sentido e terem lógica e terem, digamos assim, a funcionalidade, eventualmente poderia pensar-se sem o desagregar, diríamos assim, desta função de dinamização e de promoção e de garantia, por conseguinte, que o sentido do mundo pudesse não ser o sentido do mundo e o sentido do seu agir e o sentido da ética pudesse não ser forçosamente heteronómico. Portanto, de qualquer maneira, a fórmula mais normal que nos vem do Oriente é que a imputabilidade, diríamos assim, define uma potência e define um núcleo de heteronomia que se responsabiliza por isso e que, justamente por essa circunstância, é reconfortante. No entanto,
Nós conhecemos também no mundo do Médio Oriente Antigo esta dimensão das funções e dos sentidos que fazem com que o mundo tenha interesse e tenha satisfação, e dê satisfação. Encontramos-lo também com, diríamos assim, algum tipo de indícios de imputabilidade interna, isto é, encontramos naquele tipo de civilizações a possibilidade de uma análise que nos dê uma imanência de sentido e de poder, isto é, em que as divindades sejam imanentes, em que as divindades façam parte do circuito da lógica e do ordenamento e do interesse do mundo e da vida. O próprio mundo, diríamos assim, semítico, onde a Bíblia se inclui, a Bíblia que não se exprime propriamente muito nesta modalidade, não é muito, no sentido que a Bíblia tem uma definição do discurso de heteronomia muito intensamente elaborada. Muito profundamente elaborado, não estou contra, mas é muito profundamente elaborado. Eventualmente as outras culturas mais diluídas têm alguns indícios de imanência, onde as divindades evidentemente são faladas nos textos, são faladas nos mitos, são faladas nas liturgias, são faladas nas orações, são faladas, mas diríamos assim, a totalidade de lógica e de sentido do universo integra as divindades no seu interior e não propriamente no seu exterior. Há muitos, o mundo semita mesopotâmico tem, e é ele sobretudo que funciona muito com as divindades em assembleia total. É justamente ali onde os deuses são mais numerosos e com a Assembleia podiam ser mais poderosos. Curiosamente, é o sítio onde eles se diluem com maior facilidade no interior da movimentação das realidades. Claro que as questões da imputabilidade, isso que eu estive a dizer até agora já de certa maneira arrastam isso, as questões da imputabilidade tem muito a ver com a nossa ideia de causalidade e de causas, porque o que está a acontecer no mundo tem uns níveis de eficácia que precisam quem faça, precisam de agentes causativos. No entanto, as questões da imputabilidade podem também significar, sobretudo, um interesse pela intencionalidade interpessoal. E essa é porque todas estas coisas são metafísica da consciência, como é evidente. Tudo isto se joga no interior das movimentações da consciência humana. É evidente que nada disto decorre da análise física, ou da análise cósmica, ou cosmológica. Tudo isso é a imensa movimentação construtiva e organizativa que nós chamamos a nossa consciência. E justamente por essa última razão, o domínio da intencionalidade interpessoal torna-se muito pertinente e a questão da heteronomia, ou a questão da transcendência, a questão do caráter externo deste ponto nuclear de referência pode ter muito significado também, não forçosamente só pela questão da causalidade, mas mais intensamente pela razão da intencionalidade interpessoal. Não vou muito mais para longe os problemas da relação entre Deus e o mundo mesmo, entre os deuses, entre as divindades e o mundo mesmo do ponto de vista criacional, digamos, poderiam ser para aqui chamados com muita intensidade, no sentido eventualmente de não sublinharmos tão fortemente as questões da causalidade, mas sublinharmos muito mais fortemente as questões da intencionalidade. As criações das mitologias do Médio Oriente Antigo, incluindo Bíblia, normalmente são muito menos problemas de causalidade física. Pronto. Mas isto só para vos dizer que neste percurso muito rápido há coisas necessariamente que ficam de fora, e eu sei que só vos estou a dizer que elas estão a ficar fora para seguirmos pelo caminho com a consciência disso. Um terceiro ponto que eu queria sublinhar neste meu horizonte é o que eu chamei a predestinação como o determinismo
determinismo desejado. Mais uma vez, é um conceito de predestinação, ao contrário do moderno, ao contemporâneo. Eu não estou a dizer isto para dizer que eu sou dos tempos velhos e, por conseguinte, estou a fazer aqui assim bairrismo e tal, a puxar a brasa à minha sardinha. Alguma vez também me estou a defender do ponto de vista dos conceitos que mais me interessam, ou dos conceitos que eu mais facilmente valorizo, digiro e aprecio. Por conseguinte, existe nesta época antiga, nas temáticas do tempo antigo, um conceito de predestinação que é o determinismo desejado. Vocês estão a ver que é um bocado contraditório, quase, mas é absolutamente verdade. O que é que eu quero dizer com isto? É, diríamos assim, o desenvolvimento do interesse para que o futuro apareça como uma realidade absolutamente garantida, que afaste todas as dimensões de incomodidade relativamente aos enigmas do amanhã, que com muita frequência nos apoquentam intensamente e que acrescentem, que aumentem os níveis de confiança que nós temos sobre o amanhã. Trata-se sobretudo de garantir e de sublinhar a esperança de controlo sobre a injustiça. Vocês estão a ver exatamente do que é que eu estou a falar. Da absoluta angústia do discurso apocalíptico relativamente ao que poderiam ser as injustiças absolutas e dramáticas do futuro. A apocalíptica a lutar contra a injustiça que o amanhã nos pode trazer e que com muita frequência o horizonte lhes sugeria como quase inevitáveis, se vocês quiserem, humanamente inevitáveis, ou em termos lógicos como inevitáveis. É o desejo de uma predestinação como determinismo desejado. A ideia da imputabilidade do universo e a ideia da imputabilidade da história faz com que os que se animam, diríamos assim, por esta via, com estes argumentos e por estes horizontes, os promotores do discurso apocalíptico, que não é forçoso a gente encontrar exclusivamente nos autores de apocalíptica dos tempos próximos da época helenística ou contemporâneos do Novo Testamento, que nós encontramos no discurso profético de esperança no controle divino da história. No fundo, a ideia de futuro, o conceito de futuro da tradição profética, se vocês quiserem, não tem aquele tipo de escritor discursivo da apocalíptica, mas mantém todas as confianças e todas as certezas que o discurso apocalíptico utiliza, diríamos assim, na sua comunicação. Nesse sentido, o futuro é absolutamente pré-determinado, de tal maneira que alguns chegaram a pensar como absolutamente natural conseguir-se fazer, desde que se tivesse acesso, diríamos assim, ao patamar de conhecimento do mundo divino, poder praticamente processar um filme sobre o desenrolar do futuro. É isto que vocês encontram em muitos discursos apocalípticos, em Enoque, por exemplo, por recursos muito variados, nomeadamente subir a uma coluna muito alta por cima da planície da história da Terra e a partir dali poder ver o que está atrás e tudo aquilo que está à frente, fazendo o filme do futuro, digamos assim, com base neste tipo de expectativas, com base neste tipo de esperanças. Se vocês quiserem, o filme do futuro é mesmo um tópico da literatura apocalíptica, um tópico muito bem conhecido. Isto, no fundo, é um determinismo, é uma predestinação, e esta predestinação não é, diríamos assim, um elemento de incomodidade, diríamos assim, no horizonte antropológico, como, digamos, a partir de um sentimento do filme do Luís Buñuel, nós podíamos ter. Esta pré-determinação é a tese desejada. Esta pré-determinação é a tese, porque é as garantias de que o conceito de ordem e de justiça tem possibilidades de vingar e de funcionar.
A liberdade neste horizonte, a liberdade, como eu vos disse há bocadinho, é sempre há bocadinho chamei-lhe uma intuição. É uma intuição contínua, se vocês quiserem, é um postulado de todo o tempo, é uma fórmula e uma condição do humano que nós encontramos valorizada em todo o tempo, ao mesmo tempo que encontramos, por exemplo, prioritariamente valorizada esta outra alternativa que poderia ser a anti-liberdade. O conceito de pré-determinação da história como intervenção divina a favor da justiça e dos injustiçados, nem sequer é propriamente só dos bons, mas é dos injustiçados. Esta pré-determinação podia conter muitos elementos anti-libertários. Apesar de tudo, esse conflito, porque não tiveram tempo de fazer cruzamento de dados, como se diz agora, para uma sistematização das ideias contrastantes, ou porque não chegaram a tempo, ou porque lhes interessava, sobretudo, afirmar aquela parte das garantias. Penso que a questão da autonomia e heteronomia, eu ao longo da minha conversa já fui falando várias vezes disso e, por conseguinte, estou mais ou menos ali despachado de algumas preces, de algumas expressões. Aquela coisa que eu vos disse, que eu vos digo aí assim, à entrada do tema autonomia e heteronomia, de alguma maneira eu podia ter dito isso na introdução. É um pressuposto geral à minha conversa, que é a univocidade fundamental de todo o humano histórico. Eu posso vos dizer isto de uma forma martelada, porque, enfim, levei 30 e tal anos de ensino da história desde o princípio. Né? Por um lado, desde o princípio, em termos de história propriamente dita, e por outro lado, sem nunca perder de vista o horizonte até hoje, primeiro porque eu estou a fazer a história das origens da história, diríamos assim, hoje, e por conseguinte estou a fazê-la com a linguagem de hoje, com os recursos de hoje e com o cérebro que a minha mãe me deu, não há nada. E por conseguinte é a história também, diríamos assim, apanhada desde uma ponta à outra. Mas por outro lado, a verificação dos estados de consciência e apesar das muitas modificações nas reviravoltas na análise das coisas, os estados de consciência do humano levam-me à consciência do que eu chamei uma univocidade fundamental de todo o humano histórico. Isto é, os sumérios de há 3.000 anos não aparentam ter uma sensibilidade e não aparentam ter uma consciência diferente de nós desta altura. E é isto que me faz, digamos assim, meditar sobre estas questões íntimas do humano na relação com todo o universo em que nos enquadramos de uma forma razoavelmente perene, se vocês quiserem, portanto, uniforme desde os tempos antigos. Pronto. Aquela parte da liberdade irrecusável, a intuição individual e a exigência coletiva. A intuição individual era aquela intuição que eu vos falava há bocadinho, digamos assim, a exigência coletiva, no fundo, é a história da constituição do mundo espiritual da Bíblia, que curiosamente assenta nesta segunda parte, digamos assim. O cerne do pensamento bíblico está assente sobre, digamos assim, a imagética do Sinai, a imagética concentrada nas ideias de aliança posteriores e aqui prioritariamente marcadas para a minha análise sobre a saída do Egito. A saída do Egito significa a afirmação universal da liberdade como essência da antropologia coletiva. No mundo do Médio Oriente Antigo nós estamos essencialmente não denegando, diríamos assim, a intimidade individual e a preciosidade que significa a sensibilidade individual, a gente não sentir-se propriamente desprezado, esse tipo de emoção não se sente desprezada no Médio Oriente Antigo, mas todo o pensamento do Médio Oriente Antigo valoriza claramente a experiência como povo. A experiência como povo podia ser
enfim, demasiado alienada à nação, mas a experiência como sociedade, que pode ser já muito mais íntima e que pode, digamos assim, sublinhar muito mais as cumplicidades que temos irrecusáveis e apetecíveis e desejáveis entre nós. Por isso, a questão da exigência coletiva posta aí como uma evidência de liberdade para a qual o melhor exemplo que nós temos é o livro do Êxodo, evidentemente. Se quiserem, há um livro de um egiptólogo, e neste sentido ele é como é que eu diria, indubitável, digamos assim, é insuspeito, chamado Yasman, que o livro chama-se Ma'at, que é sobre o conceito de justiça e liberdade e tudo que é bom no Egito, e ele começa a introdução desse livro sobre um conceito egípcio de liberdade, dizendo assim, para referência a Êxodo, Moisés como tendo sido o livro que colocou no horizonte antropológico universal, diríamos assim, a sensibilidade da liberdade em termos comunitários. Segundo ele, então aqui é que está o paradoxo interessante, segundo ele, claro, puxar a brada à sardinha, mas penso com sentido, segundo ele, também isso uma procedência egípcia, também isso um valor egípcio, apesar de no Êxodo ele se afirmar como contraposição, diríamos, como contraposto ao egípcio. Não vejo problema nenhum naquilo que Assmann está a pretender fazer. Foi só para sublinhar que o conceito de liberdade nos aparece tanto na transcendência da sua dimensão individual, como intuição disso museu, como nesta outra dimensão coletiva, provavelmente muito mais elaborada. Digamos, é muito mais tratado discursivamente esta liberdade no sentido coletivo, no sentido individual. Uma pontinha de coisa que se relaciona com coisas que eu já disse acima e já estou muito atrasado. Que o sentido da heteronomia em ética, normalmente nós procuramos-la pela via da autoridade, o que é perfeitamente bem, no sentido da proveniência da normatividade, da autoridade que superintende, das coisas ligadas à sanção e essas coisas assim. Eu gostaria de sublinhar, deixar aí, diríamos assim, uma porta para outro domínio que, em termos de pensamento humanístico do Médio Oriente Antigo, em termos da tal metafísica da consciência, que inclui ética, evidentemente, no Médio Oriente Antigo, eu chamaria não a via da autoridade, mas a via da afetuosidade ou a cumplicidade interpessoal. Isto é, a questão da ética e a sua heteronomia, isto é, a sua relação com a autoridade externa, não ser colocada só pela via da autoria, da superintendência, da supervisão e da fiscalização da normatividade, mas do sentido que a ética tem em termos de cumplicidade, em termos de afetuosidade, chamei eu aí assim, em termos de cumplicidade. Isto é muito marcante para as concepções da heteronomia deste mundo antigo, que se traduzem sobretudo na tal intencionalidade interpessoal e não tanto nas questões da causalidade. Tenho a sensação de que nós temos a andar a ler o mundo de uma forma excessivamente física. E neste processo que estamos, digamos assim, em processo de recuperação. A questão da ética da liberdade como sistema integrado da sanção, digamos, o Antigo Testamento era aquela coisa, digamos, que normalmente considerámos um bocado primária no pensar do Antigo Testamento, de que os castigos pelo mal que se faz e as recompensas pelo bem que se faz, está tudo integrado nesta vida. E nós achávamos, e claro que a Bíblia evoluiu, sobretudo nós que somos da sequência judaico-cristã, sentimos que houve uma evolução por aí adiante, e depois, sob este ponto de vista, com muita facilidade, dizemos assim, opa, aqueles Antigos Testamentos eram mesmo atrasadinhos de todo. Achavam que, pronto, tudo bem, eu só estou a pôr aqui o caso, como assim, não ponham para o lixo tão depressa, digamos assim, voltem a pensar, vão perceber, era só para isso. Então está na hora dos teus cartões, André. Vou acabar, vocês leem o resto em casa.
proponho essa coisa e não tenho nenhum problema. Claro que há coisas que digo assim, que é que eu escolhi? Eu passo por cima os misteriosos caminhos da persuasão e este tinha um bocadinho a ver com a persuasão, mas é uma coisa retórica, digamos assim. É aparentemente Deus. É um tema que vem de Isaías para os Evangelhos e que põe Deus, por um lado, diríamos assim, a dar uma orientação e, por outro lado, ser como eu próprio a origem do endurecimento do entendimento de Deus, dos ouvintes que assim não ouvem as mensagens de Deus e por essa razão não chegam a converter-se e por essa razão não chegam a ser salvos. Há aqui um circuito de coisas contraditórias que aparentemente o discurso coloca nas mãos de Deus, que é um tema clássico das temáticas bíblicas, porque aparecem nos três sinópticos, digamos, a partir daquele texto de Isaías. Esse é um tema que podia ligar muito com as questões da predestinação, que na Bíblia é sobretudo, digamos assim, linguístico, retórico. É evidente, eu não estava à espera naquele mundo prático do Oriente que aparecesse um conceito inovelado de predestinação muito complicado. Não esperaria que ele aparecesse por lá e que conseguimos dizer que se resolve mais nesse área. O meu sexto e o sétimo acabam praticamente e eu conseguir acabar quase na hora. O meu sexto e o sétimo. O sexto, no fundo, é um chamamento para o tema de Jó, que eu tratei lá em cima como exemplo da profundidade destas questões e da intensidade forense que estas questões atingem, e é dizermos que o caso de Jó é um caso clássico de colocação de um tema em aporia nos limites do sistema ético ou nos limites de todo o sistema da Teodiceia. E o livro de Jó, por outro lado, é um caso classicíssimo, lindíssimo, fabuloso, absolutamente épico, em termos epistemológicos. Em termos epistemológicos, de transposição de uma temática aporética do interior, de uma sistematização que não se resolve, não digo que seja por culpa de ninguém, de uma sistematização que não se resolve, da transposição para um espaço oxigenado, para um espaço a transformação da questão ética enquanto sistematização intensa para uma questão estética enquanto horizonte com janelas. Se vocês quiserem, trazer o domínio da sistematização teórica para o domínio das sensações básicas. Das sensações básicas onde se pode recomeçar. Onde se pode começar a cheirar, onde se pode começar a respirar, onde se pode começar a olhar, onde se pode recomeçar a sentir muitas portas, muitas sensações e muitas sensibilidades. E com este saltito estamos fora do tal afunilamento da sistematização que eu vos dizia, o tal afunilamento que eu vos dizia lá em cima. Se vocês quiserem, uma intuitiva recusa do absurdo. Com este salto para, quando eu digo para a estética, não digo para a estética como teoria, como teorização, digo para a estética como espaço de todas as emoções, de todas as sensibilidades, de modo a reiniciar o itinerário, de modo a recomeçar. O conceito de estética que eu tenho aqui assim, vocês vão vê-lo e estou, olha, mais um minutinho. O meu 7, a condição aporética do humano. Isto é, para nos consolar sobre os 3 ou 4 problemas de aporia que encontramos pelo caminho, eu resolvo tudo e digo assim: tudo é aporético. Todo o humano é aporético. Estão satisfeitos? Pronto. Mas também não vos arranjo melhor. Não digo em teoria, eu digo em humano. Não tem jeito para vos arranjar um humano mais conseguido do que aquele que está aí. Portanto, no fundo, a nossa dimensão, estamos a funcionar por
que a gente pode ver nesta contemplação da longa experiência histórica e epistemológica, claro, é a revisão da nossa própria história de pensamento e a ver o que é que nós conseguimos fazer ao rever tudo. Estamos em circuitos integrados, por um lado, de ética, de dialética, que mesmo assim são de tensão, mas vão se resolvendo, e então de aporética, que é mesmo o sítio onde a gente fica com a sensação de que uma resposta racionalizável não se consegue apanhar. Se vocês quiserem, a questão de Deus, praticamente muita gente concentra hoje, tanto daqueles que, diríamos assim, fazem a sua sistematização da vida com recurso, diríamos assim, à referência de Deus, como os outros, evidentemente, muito mais. A questão de Deus encontra-se no nosso horizonte mental hoje num estado de agonia racional. Isto é, não é racionalmente, não temos modalidade de resolver, por exemplo, a demonstrabilidade, a demonstração. Isso já é uma coisa razoavelmente pacífica entre espíritos de hoje. Por outro lado, eu poderia dizer que este horizonte de aporia enquanto totalidade do estado da consciência humana acaba por ser uma espécie de textura complexa da utopia, digamos assim. O horizonte onde, sobretudo, funcionam as nossas prospeções, que são os nossos desejos, os nossos processos de antecipação, de espionagem mental e de previsão, situam-se nesse horizonte do não lugar, porque não tem ainda realidade, que não tem ainda existência, e em princípio a demonstrabilidade situa-se justamente neste espaço, nesta possibilidade, e Deus acaba, diríamos assim, por ser a nossa mais conseguida utopia de ser, de vida, do mundo. Utopia aqui no sentido deste espaço todo de intencionalidade e de projeção que eu acabei de vos dizer. O que significa que, concluindo, enigma, aporia, mistério e fé são as bases para uma univocidade epistemológica do humano. Isto é, teístas, não teístas, religiosos, não religiosos, humanos, somos univocamente. E este horizonte em que tudo o essencial se encontra, digamos assim, à porta, sugestivo, solicitante, necessitante, desejado, intensamente procurado, se situa nesse horizonte. Penso que são as tais bases da comunidade de consciência dos humanos, que no fundo os ateus, nossos irmãos. Penso que estou a dizer já nenhum tipo de escândalo neste momento. Finalmente, aquilo que eu vinha prometendo lá de cima sobre o conceito de estética é que o pensar face a este horizonte, diríamos assim, de onde nos vêm necessariamente coisas com caráter aporético, porque se encontram ainda, diríamos assim, no estado de não resolvíveis racionalmente, o pensar assenta sobretudo sobre esses dois conceitos gregos muito lindos e que nós valorizamos profundamente: o conceito de aesthesis, a estética enquanto estado de capacidade emotiva, emocionável, e ascesis, isto é, exercitação de modos, atitudes, modelos, ascese, se quiserem, ascesis, isto é, autocontrole, diríamos assim, nas escolhas que vamos fazendo, incluindo nos domínios das nomenclaturas e dos conceitos. Obrigado pelos 8 minutos a mais.